Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. E com o apoio da iServices. Já agora dizer que não tem a ver com produtos oftalmológicos. Tenho recebido várias mensagens de pessoas que acham que é iService. De olhos. De olhos. Sim. Lembrei-me agora de repente. Parece que foi ontem que tudo começou, mas já lá vai um ano inteiro a sermos obrigados a lidar com isto. Nem dá para acreditar. Ainda ontem era março de 2020 e isto estava só a começar. Mal sabíamos nós que passado um ano ainda estávamos neste filme. É verdade, foi precisamente no dia 2 de março que foram detectados os primeiros casos de Covid em Portugal. Pois foi, isso também foi, mas eu não me referia a isso. Como Então... não? Não era sobre a pandemia que estavas a falar? Não propriamente, eu estava a referir-me a uma outra coisa que se propagou muito rápido desde essa data, entrevistas do Dr. Pedro Simas. Certo. Ontem toda a gente assinalou os 365 dias de Covid no nosso país, mas não vejo ninguém a comemorar um ano de Pedro Simas em Portugal. Quer dizer, ele já cá estava antes, mas era assintomático, não é? De repente passámos a vê-lo diariamente na televisão, na rádio, nos jornais, em todo o lado, para onde quer que uma pessoa se vire está lá Pedro Simas. A volta que o mundo deu para, de repente, os virologistas serem as novas rockstars, não é? Malta que passa o dia em laboratórios. Assim, eu já tive vontade de pedir autógrafo de alguns. E uma t-shirt com a cara do Pedro Simas. A dizer, I am Pedro Simas. Tendo em conta a agenda mediática do Pedro Simas, acho que ele já não vai muito a um laboratório, não é? Acredito que não me pegue numa lamela desde março de 2020. Lamela é, de resto, o único material de laboratório que eu conheço, porque era o que se usava nas aulas de Físico-Química, não é? Bem, no espaço de um ano ainda não sabemos tudo acerca do vírus, mas sabemos mais do que desejaríamos sobre o Dr. Pedro Simas. Nada contra, mas pronto. Primeiro foi um telejornal, depois uma reportagem, depois uma entrevista rápida, depois uma playlist. Quando demos por nós, ele estava na casa da Cristina a revelar os seus desejos mais profundos. Obrigada, Pedro. Volta cá um dia destes, quando nós tivermos... Cozinhar, eu adorava cozinhar. Era? Consigo, sim. Mas o quê? O que é que queria fazer? Adoro cozinhar. Até abri uma vez uma gelataria e inventei gelados. Agora já não tenho. Mas eu adoro cozinhar. Os cientistas gostam muito de cozinhar. Ora, aqui está uma coisa que eu não sabia. Os cientistas adoram cozinhar. Gostam de misturar coisas. Na lamela, eles cozinham na lamela. E depois comem na gamela. Não, eu nunca tinha notado, talvez por não haver um bacalhau a Einstein ou um arroz a Isaac Newton. Mas olha lá, diz lá, o Pedro cumpriu ou não o desejo de cozinhar na Cristina? Claro, cumpriu, pois. Provavelmente teve de cancelar 3 entrevistas nesse dia sobre SARS-CoV-2, mas lá estava ele, pronto para mostrar os seus dotes e receber uma estrela Michelin. Michelin. Não, neste caso seria mesmo Michel. Gostei tanto que disse assim, agora vou para os Pirineus. Vi para os Pirineus uma semana. Para um pequeno hotel de gourmet. Que tinha, olha, era um chefe, agora não me recordo o nome, um chefe que tinha sido um chefe tipo Michel, na televisão francesa, muito famoso. Um chefe tipo Michel. Para que Um chefe tipo Michel. Para que é uma estrela Michelin quando se pode ser um chefe tipo Michel? Não é que é uma referência um bocado antiquada, não Mas é? não parece um trava-línguas. Chefe tipo Michel. Não é dos mais difíceis. Não é dos mais difíceis, Não, verdade. eu tinha falhado, de certeza. Eu acho que hoje em dia diríamos, sei lá, um chefe tipo Lubomir, não é? Que é um chefe mais televisivo do que o Michel. Já ninguém se lembra bem do Michel. Ou se Pedro Simas começar a ir cozinhar ao mesmo ritmo que vai comentar, qualquer dia diremos um chefe tipo Simas. Especialista em gastronomia molecular, por exemplo, não é? Já que ele percebe tanto disso. Mas reparem na evolução, no espaço de um mês ou dois. Quando o Pedro Simas regressou ao programa da SIC, na altura da Cristina, para cozinhar, já entrou assim. Olá! Oh, senhor cientista, faça favor! Olá! Parecia o César Mourão quando fazia aquelas personagens antigamente nos programas da Júlia. E ela respondia, e como foi a Ai, aparecer por veio aqui? interromper o programa. Ele entrava sempre assim, olá! Que saudades do Formiga. Bom, Pedro Simas também vai muito bem neste papel de senhor cientista. Apresento-lhe só um dos nossos maiores cientistas, Pedro Simas, que tinha um sonho de cozinhar na casa da Cristina. Calma, um dos nossos maiores cientistas talvez seja um ligeiro exagero. Se calhar ficava melhor assim. Dentre os cientistas que gostariam de vir cozinhar à televisão de manhã, é o maior. Convenhamos que, por exemplo, o Dr. António Damasio a fazer umas favas era mais interessante. adorava. Já fui às compras. O que é que trouxe? Olha, trouxe lulas, trouxe noodles de arroz, cogumelos. Mas isto... E a lulas e noodles. E cogumelos, é Pois. estranho. Lá está, eles avisaram que gostavam de misturar, não é? Os Pois. cientistas. Bom, eu do virologista esperava conselhos sobre cuidados a ter no supermercado, não uma lista de supermercado, sempre a surpreender. O importante aqui são os sabores, é equilibrar os sabores. E, portanto, vai haver 3 fases. A fase da lula, com alguns ingredientes que eu quero transmitir para a água, para o caldo. Isto é uma sopa. É uma sopa. E depois vai haver outra fase, que são ingredientes que estão em intermédios.
Ai, E a gosto terceira fase, depois dos cuidados intermédios, que são os cuidados intensivos. Mas eu adoro, é a fase da Lula. Olha, a Essas pessoa está fases na da fase Lua. da Lula. Há várias fases da Lua e as várias fases da Lula. Mas pronto, eu achei logo que É ele Lula ia, cheia. que ele ia falar, é recheada, Lula recheada, Lula minguante, que é quando já há Sim, pouca. é crescente, é Lula crescente. Bem, vamos, Bem, avança. eu pensei logo em cuidados intensivos porque quando vejo o Dr. Pedro Simas isto leva-me logo para a ciência, não é? Leva-me logo para pacientes e não para ingredientes. É que a cara do Dr. Simas lembra-me isso, não me lembra refogado, não é? Lembra-me conceitos científicos. Por exemplo, a frase que se segue, se eu tivesse de adivinhar, diria que era da Filipa Vá com Deus e não do Pedro Simas. As lulas vão ficar meia hora enlumbrando com alguns ingredientes. Nota-se que ainda tem pouca experiência nisto, é porque é tudo muito vago, com alguns ingredientes, não é nada, não é? Como é que uma pessoa depois replica isto em casa, não é? Assim não se aprende a receita. Uma pessoa vai ao supermercado e compra, olha, quero lulas, quero noodles e alguns ingredientes. Bem, as lulas é certo, agora o resto é inventar, parece-me um método um bocadinho pouco científico, mas tudo bem. Portanto, um beijinho ao senhor... isso é uma lula muito grande! São Olha, lulas frescas. Pois, comprámos bem as lulas. Isto fora de contexto parece uma coisa estranhíssima. Pois é. Assim de repente ela assusta-se. Ai, o doutor tem uma lula muito grande. E depois diz, comprámos muito bem as lulas. Mas já há pessoas que elogiam os outros assim, fala no plural, não é? Imagina, a Ana é que tinha comprado lulas e eu dizia-lhe, comprámos muito bem as lulas, sempre que eu não fiz nada, não é? Mas pronto, comprámos muito bem as lulas, soa a elogio maroto também. Agora vamos a um elogio mais sério e mais sincero. Aqui a gente consegue saber distinguir o sabor do tomate, o da lula, do cardamomo. Mas sabe o que é bonito em si? É a forma apaixonada como fala de tudo aquilo que no fundo ama. Há aqui um clima, não há? Há aqui um clima com as lulas e tal. Sim. Mas aqui a Cristina, há que dizer, topou muito bem uma característica do Dr. Simas, que é a paixão. Sim, ele é efetivamente um homem apaixonado, mas é apaixonado sem critério, ele adora tudo, desde o cardamomo até... Este amor, esta paixão assolapada que eu tenho pelo desporto e pela natureza e todos os desportos com a natureza, o mountain biking, a casa submarina, o windsurf no guincho. Eu gosto de cozinhar, gosto de misturar ingredientes, gosto dos cheiros, gosto daquelas coisas todas. Adoro fazer surf e windsurf e adoro agora fazer uma coisa que é bicicleta. Sim. E adoro fazer competição. Tem uma mistura de tudo, eu adoro. É uma coisa de bairro. Parece que não, mas viver no centro de Lisboa há muito aquela vida de bairro. Ver o Lago dos Cisnes, que eu adoro balé e adoro música. Adora tudo. Agora, isto foi o resumo dos últimos meses, do último ano de Pedro Simas. Os nossos 12 meses foram muito chatos, os dele não, foram assim. Adoro isto, adoro aquilo, adoro, gosto muito, adoro. E pelo meio, um vírus, que chatice. Mas de resto é tudo adorável e apaixonante. Eu sou um apaixonado por ingredientes. E sou muito vaidoso, gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Já tínhamos notado que era um bocadinho vaidoso. Pois, não é nada agora de mal, sim, agora não é nada já. de mal, atenção, mas ninguém consegue aparecer tantas vezes na televisão, todos os dias, sem elevados níveis de vaidade, não é? Senão não aguentava. Pensava, lá estou eu outra vez na televisão com péssima cara, não é? Tinha de parar. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento público ao Dr. Simas. Primeiro, porque tem partilhado conhecimento precioso connosco, não é? E, sobretudo, com sacrifício pessoal, abdicando do seu tempo, do tempo que tinha para descansar. Descansar. Descansar não, enganei-me. Para se cansar, é assim é que é. Tu és uma espécie de globetrotter desportivo. Tu fazes, deixa cá ver, fazes caça submarina, já fizeste, pelo menos nos Açores, windsurf, no Guincho, obviamente. Mas não, em Marrocos e também no Havaí. Foste fazer, bem, tu tens algum tempo. A cena é, tu também tens 2 filhos, não é? Como é que tu consegues tudo isto? Não, deixa-me acabar. Bicicleta de montanha, que falamos há pouco, downhill e estrada. Já percorreste a Maratona de Londres, fazes surf por todo o mundo, parapente, caminhadas e travessias. Se eu só acompanhava estas caminhadas, as travessias já nem. Bem, eu sinto que o Fernando Alvim ficou cansado só de resumir as atividades do Pedro Simas. Sim, estava É que baralhado. só de ler a lista das modalidades uma pessoa fica sem fogo. É uma modalidade em si? É uma modalidade. O que é que faz? Eu leio lista de modalidades de Pedro Simas. Porque tenho asma, não posso fazer mais nada. Posto isto, fico na dúvida. Não sei se Pedro Simas há de ter um programa de cozinha, sobretudo sobre lulas, ou ser o novo apresentador do velho Portugal Radical, não é? Porque ele faz tudo. Podia acabar assim, até lá, moá. Agora não, que não se pode dar Até lá, beijinhos. moá. Sim, elas faziam isso. era Mua, despedida. até lá, Pois é, mua. pois é. Uma coisa é certa, falar de virologia é desperdício, porque ele tem muito mais para oferecer, não é? Reparem nos outros especialistas que apareceram na televisão no último ano. São muito pouco generosos, não é? Por exemplo, do Dr. Filipe Frois, sabemos o quê? Que é pneumologista e pouco mais. Prato preferido não há, viagem de sonho, nada, Não, nem desporto, desporto, nada. Já Pedro Simas é um livro aberto, neste caso, um livro de receitas aberto. Diz que a de lulas é muito boa, é com os noodles e uns cogumelos. Tem uma lula Ludels, é ótima. Ludels. Extremamente desagradável.
notar que foi de facto a homenagem merecida. Ninguém se lembrou, Ainda Joana. ninguém Um ano a tinha trabalhar, feito. Pedro Simas. Tem que vir aqui ao nosso programa. E adorava. Que mais terá para contar? Eu gostava que ele viesse dizer algo que não disse até agora. Exatamente. Sobre si mesmo. Portanto, não pode ter a ver com paixões. Talvez uma coisa que ele odeie, Que ele não não goste, que ele não sabemos. goste. Talvez eu depois disto. Extremamente desagradável na Renascença com o apoio de iServices. iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook. Saiba mais em iServices com S no fim. Não é de óculos, ponto PT. Se não é olhos, é iServices. É com É um ponto PT. I.